Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Somente esse versículo. Eu creio que todos sabem o que é um entulho. É tudo aquilo que sobra de uma construção, ou tudo aquilo que a gente vai guardando, que não presta, e a gente vai guardando num quartinho na nossa casa, num lugarzinho lá, e acaba acumulando e virando bagunça. Existe até um programa de televisão que são os acumuladores. Não sei quem já assistiu, as pessoas... não sei se é um vício, se é um defeito de personalidade, não sei explicar o que é. Sei que as pessoas, elas começam a juntar coisas e vão acumulando, e daqui a pouco a sua casa se torna um local de inteiro entulho, e as pessoas não conseguem nem viver naquela casa de tanto entulho que elas vão guardando. Numa construção, eu tive oportunidade, né? Nós tivemos a oportunidade de construir a nossa casa, e o que gera entulho numa construção é uma coisa impressionante. Quando a gente tem pedreiros que não são muito organizados, então gera mais entulho ainda. Eu não me lembro, não sei, não consigo contar, mas eu sei que foram muitas caçambas de entulhos que a gente tirava da nossa obra, praticamente umas 2, 3, todos os dias, de tanto entulho que sobrava, e algumas vezes, por falta de organização dos pedreiros, coisas que não eram para ser entulho, acabava virando entulho, porque eles erravam e quebravam as coisas, tinha que refazer de novo. Eu sei que era muito entulho que foi gerado naquela obra da minha casa. E muitas pessoas também não são tão organizadas com as suas coisas, que vão guardando, e às vezes esquece que guardou, e aquilo acaba se tornando também entulho, porque passa o tempo. Se é roupa, as pessoas engordam e depois não serve mais. Se é objeto, se é sapato, acaba estragando e depois não dá mais para usar. Então, coisa muito guardada, que você acaba esquecendo que guardou, também acaba virando entulho na sua casa. Eu, particularmente, detesto guardar entulho. Eu não gosto, tenho um prazer enorme de jogar coisa fora. Eu gosto de organizar as coisas e gosto de ver o que não presta, o que está quebrado, jogar fora. Mas na nossa vida espiritual, seria bom se a gente fosse muito organizado e não guardasse entulho. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é: remova os entulhos. Esse texto de Neemias que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido de todos nós, que fala da reconstrução dos muros. Vou recapitular aqui um pouquinho da história de Neemias. Neemias, ele trabalhava para o rei da Pérsia, e ele ouviu dizer, né, veio um parente dele até ele, e ele perguntou como que estava Jerusalém, porque Jerusalém, o povo tinha sido exilado, e Neemias se preocupava muito. Jerusalém era a sua terra natal, o seu lugar, a terra que ele amava, e ele se preocupava com aquele lugar. Então Neemias pergunta como que está Jerusalém, e aquele moço responde que aquela terra estava assolada, que aquela terra estava destruída, que os muros de proteção haviam sido derrubados, que só havia ruínas naquele lugar. Então Neemias, ele se levanta, ele chora, ele se lamenta, ele ora ao Senhor, ele jejua e ele pede ao Senhor. Naquele momento que ele ouve como estava a cidade natal dele, a terra natal, ele fica muito triste, ele chora e ora ao Senhor e pede ao Senhor uma oportunidade dele ir lá até Jerusalém para reconstruir aqueles muros, para ver como que estava aquele pessoal, para olhar aquelas ruínas e para fazer algo em prol daquele lugar, porque aquele lugar não podia ficar de maneira nenhuma destruído como estava. E como Neemias ora, como Neemias jejua, Deus então ouve a sua oração.
e o rei concede que Neemias vá até Jerusalém, para ele reconstruir aquela cidade. E o rei não somente deixa Neemias ir, como o rei escreve cartas para que os governadores, os administradores das cidades perto abrissem as portas das cidades para deixar Neemias entrar. Então, Neemias ele foi com todo o favorecimento do rei, porque isso era do agrado do Senhor. E então, Neemias chegando lá, Neemias começa a reconstrução daqueles muros de Jerusalém. Se você for ler o capítulo 1, onde o moço diz para Neemias como Jerusalém estava, no capítulo 2, onde Neemias começa a chorar, se lamentar, orar e jejuar ao Senhor. E já no capítulo 3, quando Neemias já está em Jerusalém, ele reúne as pessoas, ele conversa, ele fala das suas estratégias, dos seus planos. E no capítulo 3, ele começa a reconstrução dos muros. E o que começou a ser restaurado foram as portas. Então, eles começaram a restaurar a porta das ovelhas, eles começaram a restaurar a porta do vale, a porta do monturo, e eles começam a trabalhar, mesmo sabendo que era um trabalho muito difícil, era um trabalho muito árduo, era muita ruína, era muita destruição, a terra estava assolada, mas o povo acredita na palavra de Neemias e começa a reconstruir aquela cidade. Mas, como toda reconstrução, como toda vez que nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, os inimigos eles também se levantam. O diabo ele não fica feliz, o diabo ele fica furioso quando um cristão, quando um crente se levanta para fazer algo para Deus, ou para unir o povo de Deus, ou para tocar a vida de alguém, ou para fazer algo em que o nome do Senhor vai ser engrandecido. E isso não foi diferente na vida de Neemias e nem na vida daquele povo que estava ali. Se você for ler Neemias no capítulo 4, versículo 11, os inimigos deles, os mais famosos, Sanbalat e Tobias, começaram a tramar contra a vida deles, para que aquela reconstrução não fosse terminada, para que aquela obra não fosse concluída. E na nossa vida isso também acontece. Nós entramos esse ano, no ano da maturidade, e toda a palavra profética, no dia 31 de dezembro, nós viemos para cá, para a casa do Senhor, esperando que Deus ele vai nos trazer uma grande palavra, que ela vai nortear a nossa vida durante todo o ano. Todo dia 31 de dezembro não é diferente. A gente tem certeza que a gente vai vir para cá e a gente fica naquela expectativa que o Senhor vai dar para o pastor a palavra profética que vai nos fazer mover durante todo o ano. Então, no ano passado, em dezembro do ano passado, nós recebemos a palavra profética que esse ano seria o ano da maturidade. E até março, eu pude ouvir pessoas, e eu creio que você também ouviu, creio que você também passou por isso, pessoas que até março já tinham passado por algum tipo de processo de maturidade, pessoas que já tinham realizado algumas coisas em relação à maturidade na sua vida, pessoas que já tinham sido abertas, pelo menos abertas, para que Deus trabalhasse nas suas vidas em relação a amadurecer, a crescer e a viver o que Deus queria para esse ano, o ano da maturidade. Mas aí veio a pandemia, não é? Que foi lá em meados de março. Eu me lembro que no dia 16 de março as escolas fecharam. Isso foi o início da pandemia. E aí o diabo trouxe coisas para enfraquecer a igreja. Pastoras, está dizendo que a pandemia foi o diabo que trouxe para enfraquecer a igreja? Não. Eu estou dizendo que o que você fez ou o que você deixou entrar na sua vida durante a pandemia, isso sim permitiu te enfraquecer, te paralisar, para que você não amadurecesse no ano da maturidade. E muitas coisas entraram, muitos entulhos entraram na nossa vida durante esse período que estivemos
de quarentena, parados. Alguns ainda estão em quarentena, os alunos ainda estão, os professores ainda estão, o comércio ainda não está totalmente aberto, né, com os horários que faziam antes. E quando a pastora me disse semana passada, na quarta-feira que vem você vai pregar, isso foi quinta-feira passada, a gente estava num discipulado. Naquela noite eu tive um sonho, e eu sonhei que eu estava numa casa, era a minha casa. Sabe quando você sonha que a casa é sua, mas não é fisicamente a sua casa? Você sabe no sonho que é a sua casa, mas o desenho físico dela não é realmente o que você mora. Mas no sonho eu sabia que era a minha casa. E naquela casa tinha muitas coisas guardadas. Muita coisa. Tinha muitas malas. Sabe essas malas antigas que as pessoas usam até para fazer decoração, aquelas malas de couro, que tem umas cintas assim de couro nelas, malas antigas, malas novas, e dentro daquelas malas existiam muitas coisas, tinha objetos na casa, tinha móveis velhos, tinha tecidos, já foi na loja de tecido, os tecidos eles são vendidos enrolados assim. Tinha vários tecidos, tinha muita coisa, muito entulho naquela casa. Eram cômodos, eu ia subindo assim, ia vendo as coisas que estavam entulhadas naquela casa, que era a minha casa. Mas o engraçado disso tudo é que muitas daquelas coisas que estavam naquela casa, que era a minha casa, não eram somente minhas. E aí eu ia olhando e eu ia vendo, olha, esses tecidos aqui é da fulana. E aí a fulana estava ali também na casa. Essas malas aqui é do fulano. E no sonho eu via algumas pessoas. Essas malas aqui são deles. Esses outros objetos aqui são delas. E aí alguém chamou um caminhão. E foram enchendo o caminhão. Foram enchendo o caminhão daquelas malas. Aí eu falava assim, você quer uma mala? Algumas pessoas estavam perto de mim, você quer uma mala? Leva uma mala, isso serve para fazer decoração. Hoje em dia isso aí faz parte da decoração. Aí quando eu ia ver, a mala não podia ser dada, porque a mala era daquela pessoa, pertencia àquela pessoa. Eu sei que alguém chamou um caminhão, encheu aquele caminhão dos entulhos, e quando os entulhos foram sendo tirados, foram aparecendo vasos de plantas que eu tenho vontade de colocar na minha casa, que são caríssimas. Sabe aquelas plantas de decoração, aqueles vasos grandes, que eu tenho vontade de comprar para a minha casa, mas ainda não consegui, porque são muito caros. Esses vasos, eles estavam guardados lá no meio dos entulhos, eles apareceram depois que os entulhos saíram. Eu falei, uau, eu nem sabia que isso estava aqui, isso tudo no sonho. Eu vou arrumar o meu jardim, como queria comprar essa planta e essa, e agora elas apareceram. Eu nem sabia como elas tinham ido parar lá, mas eu sei que elas apareceram, e eu falei, vou arrumar o meu jardim, vou plantar aqui, vou colocar ali, porque as plantas apareceram. E aí no outro dia eu acordei e falei, Senhor, eu não sou uma pessoa que tem sonhos proféticos, mas de vez em quando eu sonho algumas coisas que acontecem depois, ou que eu vejo acontecer, ou que Deus me fala, às vezes comigo só, não são para as pessoas. Mas aí Deus me falou assim, na igreja hoje existem pessoas que estão com as suas vidas todas assim, entulhadas, cheias de coisas que elas foram guardando durante esse tempo de quarentena. E tem coisas nelas que eu quero tirar para fora, que elas nem sabem que existe, ou algumas sabiam que existia nelas, mas até esqueceram. Eu falei, uau, é a palavra de quarta-feira que vem. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Templo significa casa. Nós estamos aqui numa casa de paternidade, um templo onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas o nosso corpo é a casa, é a morada do Espírito Santo. Quando nós saímos daqui, o Espírito Santo que mora em nós, ele nos acompanha para qualquer lugar onde a gente vá caminhar, vá andar.
Então, essas 4 paredes continuam aqui, mas a igreja do Senhor, ela caminha em vários lugares e o Espírito Santo morando em cada um de nós. Mas o Espírito Santo não pode habitar, não há espaço para ele habitar num lugar que é cheio de entulhos. E nós vamos entulhando a nossa vida espiritual, e enquanto vai tendo espaço, o Espírito Santo ele vai se espremendo naquele espaço ali, ele vai tentando ficar junto. Mas quando não sobra mais o espaço para o Espírito Santo, a gente precisa escolher: é o Espírito Santo habitando em mim, ou são uns entulhos que eu estou gerando na minha vida, que eu estou deixando entrar na minha vida, que vão começar a habitar, que vão mandar em mim, que vão ser o que vai me fazer caminhar daqui para frente. Peso, o entulho, a sobrecarga. E uma das coisas, eu vou citar algumas coisas aqui, que Deus foi colocando no meu coração, que nós fomos entulhando nas nossas vidas, durante essa quarentena. Uma das coisas, e acredito que é a primeira coisa que nós entulhamos, foi o medo. Ainda está sendo um dos maiores entulhos que as pessoas estão guardando dentro delas. Durante essa pandemia, o medo de ser atingido por essa doença, o medo de ficar doente, o medo de pegar coronavírus, esse medo atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas não saíram de casa, não é porque não podia, não é porque estava proibido, não, porque agora que já está liberado, muitas coisas voltaram a funcionar, ainda existem pessoas com muito medo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que elas acham um absurdo abrir igreja, elas acham um absurdo você ir a um restaurante, sentar lá e comer, elas acham um absurdo você ainda estar andando nas ruas para fazer as coisas que você precisa, coisas que são essenciais na sua vida. Pessoas que estão vivendo acometidas pelo medo. Medo de perder o emprego. Quando a pandemia começou, que foi falado que ia fechar comércio, que ia fechar empresa, que ia fechar escola, as pessoas começaram a ficar com medo de perder os seus empregos. Nas escolas, os professores ficaram com medo do que seria, medo de não receber o salário, medo das aulas virtuais, medo de como seria, medo de quando voltar, de como vai ser. Tem professores que não querem voltar esse ano mais, porque acha que não vai ser possível voltar a ter aula enquanto o coronavírus existir. Então não vai poder mais, né? Porque coronavírus vai continuar existindo, igual todas as doenças. Mas as pessoas ficaram entulhando as suas vidas com medo daquilo que nem aconteceu, daquilo que elas ainda não sabiam direito o que era, e ficaram dentro das suas casas, gerando medo, e aí gerando medo nos filhos, gerando medo nos pais, gerando medo nos discípulos. Não vamos para a célula não, vamos continuar fazendo a célula online, porque vai, né, que alguém está com coronavírus aí, pode pegar nos outros. Tem pessoas que ainda não foram para a célula até hoje, porque estão com medo. Tem pessoas que ainda não vieram para os cultos até hoje, porque estão com medo. E aí eu não estou falando de pessoas que são um grupo de risco, não, claro, a gente precisa prevenir, tomar as precauções, todos nós estamos aqui de máscara, tomamos as precauções que a Vigilância Sanitária diz para tomarmos, que a Organização Mundial de Saúde, não é isso. Mas nós não podemos viver a nossa vida debaixo do medo. No Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, Deus, se Ele permitir acontecer algo na nossa vida, é permissão dEle, e Ele vai cuidar, Ele vai proteger. Mas eu não acredito que Deus é um Deus que esteja olhando para nós e que vá permitir que algo ruim nos aconteça. Mas se Deus permitir, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Ainda que eu perca o emprego, Deus, Ele vai me sustentar. Deus, Ele vai cuidar de mim. Ainda que eu seja cometida. Esses dias eu vi uma reportagem, não, um testemunho de uma pastora, acho que lá no Nordeste, não me lembro, que ela pegou coronavírus fazendo, sabe o quê? A obra do Senhor. Ela cumpriu todo o período de quarentena e ela tem um projeto na igreja de ação social, onde ela cuida de algumas pessoas, de um bairro de periferia. E aí ela guardou toda a quarentena, tudo bonitinho. No dia que ela saiu, somente para entregar máscaras descartáveis nesse projeto, ela pegou coronavírus. E ela nem sabia, nem ficou sabendo. Só ficou sabendo tempos depois. Aí fez o exame, deu positivo, mas Deus cuidou dela. Ela estava fazendo a obra de Deus, então foi permissão de Deus. Ela estava fazendo a obra de Deus, Deus cuidou dela e ela ainda agradeceu. Ela falou assim: eu peguei coronavírus, estou imune. Olha isso, sem medo. Então, o que acontecer conosco, Deus, Ele vai cuidar. Deus, Ele é o nosso protetor. Deus, Ele é o Senhor. Deus, Ele é o dono absoluto de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Você precisa desentulhar o medo da sua vida hoje. Amém? Ah, pastora, mas e se eu pegar coronavírus e morrer? Amém? A pastora não falou aqui domingo? Deus tem prazer na nossa morte. Sabe que você tem que ter medo? Medo de não estar preparado para morrer, para ir encontrar com o Senhor. Isso sim, a gente precisa ter medo. Mas se a gente morrer e estiver preparado, foi Deus que nos levou, glória a Deus, nós vamos para o céu com o Senhor. Claro que eu estou falando isso, mas ninguém quer morrer, né? Mas a gente precisa sim estar preocupado se estamos preparados. A vinda do Senhor está próxima, né? Os sinais já estão se cumprindo. Então a gente precisa confiar no Senhor. Um único Deus que pode todas as coisas e cuida de nós. Outra coisa que as pessoas entulharam nesse tempo de quarentena foi a falta de perdão. Porque aí as pessoas tiveram tempo. Porque aí as pessoas tiveram tempo de conviver em casa com as pessoas, não é? Coisa que quem está trabalhando às vezes só se encontra à noite. E aí tiveram tempo de conviver com os defeitos, com as falhas, com os erros, com as coisas que as pessoas falam dentro de casa. E aí aconteceram ofensas, aconteceram brigas, e aí as pessoas têm dificuldade de perdoar. Existe um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E as pessoas também que ficaram com tempo livre, com tempo sobrando, começaram a remoer coisas que outras pessoas fizeram, coisas do passado, e que elas começam a se lembrar e não conseguem perdoar. Esse entulho da falta de perdão adoece você. A Bíblia manda perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: quem não perdoa não é perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 18, 21 e 22 vai falar dos 70 vezes 7. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Você quer ser perdoado? Perdoe. A falta de perdão é uma prisão. A pessoa fica aprisionada ao outro que fez algo para ela. E uma vez eu ouvi uma frase que a falta de perdão é você tomar um veneno, um pouquinho cada dia, esperando que o outro morra. Porque se você não perdoa, você fica remoendo aquilo, você vai ficando doente e a outra pessoa não está nem sabendo, está vivendo a vida dela. Você precisa abandonar isso hoje. É um entulho que enche a sua vida, que pesa você e que não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida como Ele quer trabalhar. Outro entulho é a inveja. Como eu ouvi a seguinte frase nessa quarentena: ah, mas para fulano é fácil ficar em casa na quarentena.
ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem uma casa assim, assado, piscina, empregada doméstica. Como eu ouvi essa frase? Para fulano é muito fácil. As pessoas, elas ficaram com tempo de sobra, e aí elas foram para as redes sociais, postaram somente as coisas boas que elas fizeram, não é mesmo? Porque nas redes sociais você não posta sua casa bagunçada, você não posta o arroz e feijão que você está comendo, arroz com ovo que você está comendo. Nas redes sociais você só vê as pessoas postando quando elas fazem aquele frango assado, aquela carne de panela, quando elas colocam uma mesa arrumadinha, né? Quando as pessoas brincam com seus filhos, aí elas postam as brincadeiras. Quando elas têm paciência de ensinar as crianças, estudar, fazer prova online, aí elas postam, eu aqui estudando com os meus filhos, aí tira foto e posta. E aí as pessoas vão gerando inveja, porque eu não tenho paciência com os meus filhos, porque eu não tenho uma mesa bonita dessa, porque eu não tenho uma casa dessa, porque eu não tenho um marido desse. As pessoas postam, eu aqui assistindo Netflix com meu amor, aí filminho, sofazinho, porque meu marido não senta para assistir Netflix comigo, porque eu gosto de filme romântico, meu marido gosta de filme de luta, de ação, eu queria um marido desse. E aí isso foi gerando inveja, e as pessoas cristãs, estou falando essa palavra para nós que somos cristãos, essa palavra é para a igreja, foram gerando inveja no seu coração. O problema da inveja não está em quem postou, o problema da inveja está em quem recebeu e deixou aquilo gerar inveja no seu coração. Inveja é pecado, inveja é cobiça, inveja é um ciúme de ver o outro conquistar as coisas e você ainda não conquistou. Mas vai ver o que o outro fez, vai ver o que o outro batalhou, vai ver o que o outro trabalhou para conquistar, vai ver o que o outro passou. A gente não quer saber, a gente quer aquilo que o outro tem, porque a gente tem inveja, porque aquilo vai corroendo a nossa alma, e a gente vai, não é possível fulano ter aquilo, não é possível fulano ter aquela família, não é possível fulano ter aqueles filhos abençoados, penteados, cabelos arrumados, roupinha limpa. Ai, que inveja! E passaram a quarentena entulhando as suas vidas com inveja daquilo que as pessoas postam nas redes sociais. Querido, se você tem o respaldo de Deus, não precisa ter inveja de ninguém. Se você tem o respaldo de Deus, você não precisa ter inveja de ninguém. Não é porque você tem uma casa diferente do outro, não é porque você tem um carro diferente do outro, não é porque você tem um trabalho diferente do outro, tem uma família diferente do outro, que você é menor ou pior do que o outro. Você não precisa ter inveja nem dos bens materiais e nem do ministério que o outro tem. Porque também a gente viu muito isso nas redes sociais, não foi? Muitas lives, muitas pessoas, muitos pregadores das lives. Não estou pregando contra a live, não. Mas muitas pessoas apareceram nessa quarentena e você nem conhece a vida deles. Então, se você quer ter um ministério, primeiro se lance aos pés do Senhor, se arrependa dos seus pecados, diga: Senhor, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de Ti, eu renuncio tudo aquilo que o Senhor já tem me dito para eu tirar da minha vida, porque eu quero um ministério, não um ministério famoso, mas um ministério que vem do Senhor para a minha vida. Então você não precisa ter inveja do ministério de ninguém, corrija as suas brechas, Deus vai te respaldar. Amém? Outra coisa, baixa autoestima e autocomiseração. Durante a quarentena, as pessoas foram entulhando isso. Porque meu líder não ligou para mim, porque o meu líder não mandou mensagem, porque as pessoas...
Eu não te vi na live, na célula online, né, durante a quarentena. Você está com algum problema? Eu sei que isso é papel do líder. O líder precisa cuidar, sim. O líder precisa se preocupar. Nós somos uma igreja que ama, que cuida, que se preocupa com as pessoas. Mas as pessoas que têm um sentimento de compaixão por elas, que têm baixa autoestima, se você não liga, se você não pergunta como que ela está, se você não está todo dia no WhatsApp mandando mensagem, se você não está no grupo da célula, oi queridas, e manda coraçãozinho, e manda mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque tem discípulo que manda mensagem para a gente de madrugada, e acho que a gente tem que responder. A pastora Dayana, pastora de Porto Real, ela tem ela me disse uma coisa que eu achei bem legal, eu só não vou lembrar o horário. Então, pastora Dayana, se estiver me ouvindo, me perdoa se eu errar o horário, mas ela tem um horário que eu não me lembro se é 21 horas ou 22 horas, que depois desse horário ela não atende mais o WhatsApp. A igreja dela sabe, as discípulas dela sabem, a família sabe. É claro que ela deve ter algum código, né, com a família, que se alguém passar mal ou ficar doente, ela vai atender. Porque senão você fica por conta disso aqui, ó, pelo WhatsApp. Porque tem pessoas que não têm noção, isso aí. Queridos, não é o simples perguntar que vai demonstrar que a pessoa está preocupada com você ou não. Se você vai acumulando esse entulho no seu coração, isso vai gerando frustração, isso vai gerando esfriamento, porque aí você começa a pensar, não, porque a pastora não liga para mim, porque minha líder, porque meu líder não liga para mim, e aí isso vai te afastando das pessoas. E quando você se afasta das pessoas, você se afasta da célula, você se afasta da igreja, porque as pessoas não vão conseguir satisfazer o seu ego o tempo todo. Nem seu marido vai conseguir, nem seu filho vai conseguir, nem sua esposa vai conseguir, muito menos o líder da igreja vai conseguir. Queridos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem conhece a sua identidade não fica pedindo misericórdia para os outros, muito menos nas redes sociais. Eu fiz lá já pergunta, né? Parece obra de Satanás isso. Como você está se sentindo? O Fez pergunta. E aí as pessoas vão lá e me sentindo abandonada, me sentindo sozinha. Durante a quarentena, muitas pessoas ficaram frustradas porque queriam ter o seu ego satisfeito e não tiveram. Porque as pessoas têm os seus afazeres. Muitas pessoas pararam de trabalhar no seu trabalho, né, da sua vida profissional lá fora, mas dentro de casa o trabalho aumentou. Porque aí as crianças comem mais, porque aí as refeições aumentaram, porque aí suja mais louça, a casa fica mais suja, né? Suja mais roupa de cama, suja mais tudo. E você faz o café da manhã, e aí quando você acaba de lavar a louça do café da manhã, já está no almoço. Quando você acaba do almoço, já está no café da tarde, porque as crianças não querem saber, elas querem comer, né, pastora Cris? Querem comer, querem fazer bolo junto com a gente, é isso. Então, se o seu líder, se o seu parente não te mandou mensagem, foi porque não deu. E não vai ficar 24 horas ligado em você. Mas quando nós sabemos quem somos em Deus, entendemos que nós somos filhos de Deus, que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, que o Senhor, Ele nos protege, que o Senhor, Ele está conosco, a gente deixa de mimimi e começa a se posicionar para tirar esse entulho da nossa vida. 2 Coríntios 12:9 diz: a tua graça me basta. A graça do Senhor, ela nos basta. Se você amanhecer triste, mandar uma mensagem para o seu líder, isso é comum, isso é normal, mas seu líder não responder, a graça do Senhor te basta. Dobra o joelho, vai orar, coloca uma canção, pede para o Senhor aquietar a sua alma e com certeza Ele vai ouvir a sua oração. Nós temos um Deus que nos ouve, não precisamos ficar importunando as pessoas para que elas nos ouçam, e além delas nos ouvirem, elas têm que dizer algo de bom para nós, porque senão não ficamos satisfeitos. Você precisa tirar esse entulho da sua vida hoje, em nome de Jesus. Outro entulho que nós juntamos, que alguns juntaram nessa quarentena, foi assimilar o problema dos outros.
Tem pessoas que assimilam para si o problema dos outros, que nem eles mesmos, os outros, conseguem resolver ou querem resolver. Vou dar um exemplo. Eu sei que, vou falar um nome aqui aleatório. Eu sei que a Mariana está com problema de saúde. Ela sabe o que ela precisa fazer, que é só ela ir no médico, fazer um tratamento, que ela vai ser curada. Mas a Mariana não quer fazer isso. E aí o que eu faço? Eu tomo aquele problema da Mariana para mim e eu começo a sofrer. Meu Deus, a Mariana está com aquele problema, o que vai ser dela? E sofro com aquilo. E aí eu chego para a pastora e conto: pastora, sabe a Mariana? Ela está com aquele problema. E aí eu chego para a pastora Paula, a Mariana, ela está com aquele problema. Queridos, se a Mariana sabe que tem que ir ao médico, resolver o problema e não quer resolver, por que eu vou ficar sofrendo com o problema dela? Mas às vezes a gente assume responsabilidades, pesos das outras pessoas que não são nossos. E às vezes esses pesos das outras pessoas que a gente assume para nós, causa discórdia na nossa família, causa discórdia com o nosso marido, causa discórdia com o nosso esposo. Carregam o ambiente à nossa volta, porque o máximo que você pode fazer por alguém que tem os problemas dela, que sabe como resolver, mas não querem resolver, é orar por ela. Ora por ela, mas não tome para você problema que não é seu. Você já tem os seus problemas. Para que você vai entulhar a sua vida com o problema dos outros? Outra coisa que nós entulhamos a nossa vida são feridas não tratadas. Feridas precisam ser curadas. Feridas emocionais precisam ser tratadas. E nessa quarentena, nesse tempo que nós ficamos em casa, muitas feridas que não foram tratadas vieram à tona, começaram a entulhar os corações. Às vezes uma pequena ferida pode causar um estrago muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era, acho que adolescente, eu tenho um primo. E esse primo, a gente estava na casa da minha avó, sentados à mesa, e ele encostou o cotovelo assim na mesa, e o cotovelo escapuliu. E aí, na hora ele não sentiu nada. Foi simples o que aconteceu. E não foi no médico, porque não sentiu dor, não sentiu nada. E aí aquilo, tempos depois, pouco tempo depois, eu não vou saber dizer exatamente o que aconteceu, mas uma torção, alguma coisa aqui na região do quadril dele. Não sei se meu irmão lembra disso, do Juninho. Queridos, o meu primo ficou hospitalizado meses. O meu tio, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Para vocês terem noção, meu tio na época tinha um terreno lá na Morada da Colina. Era um lugar, hoje em dia não sei valores, né? Mas era um lugar muito valorizado, era um loteamento, estava começando ainda, né? Resende cresceu muito para cá, para essa área, mas na época que eu era adolescente, ali Colina era o auge. Meu tio teve que vender o terreno para poder pagar, custear despesas de hospital, medicamento. E quantas vezes as crianças caem, né? E a gente não aconteceu nada, não liga, não leva para o hospital para fazer um raio-x. Mas por que eu estou dizendo isso? Foi uma coisa física que aconteceu com meu primo. Mas a nossa vida espiritual, emocional, às vezes coisas que afetam as nossas emoções, feridas, coisas que as pessoas fazem para nós, que na hora a gente pensa que é uma coisinha pequena e esquece, não trata, não compartilha com o líder, para que haja tratamento. Aquilo, tempos depois, vem à tona e aquela ferida se torna um rombo na nossa vida espiritual.
Algo que parece pequeno hoje pode fazer um estrago enorme na sua vida amanhã. Eu não sei, mas eu não sei o que foi, mas eu sei que hoje existem pessoas aqui que foram feridas por parentes, pelo cônjuge, o esposo ou a esposa, alguém muito próximo, causou uma ferida e você não tratou essa ferida. Sabe quando você fala assim, nem liguei, mas no fundo você ligou e não tratou, ou não perdoou, ou não pediu perdão porque ficou magoado, ou não compartilhou com alguém para orar com você, para ajudar a resolver. Eu não sei o que foi, mas durante essa quarentena, essa ferida veio à tona e você começou a se lembrar dela. E aí Satanás, ele vai ganhando espaço, porque ele vai entulhando a sua vida com essa ferida. E aí você vai se enfraquecendo, porque aquilo se torna algo maior que você começa a se lembrar, você começa a chorar, você começa a achar que você não merecia aquilo, porque na época você não cuidou. Então hoje você vai ter oportunidade de entregar para o Senhor esse entulho que você guardou na sua vida por tanto tempo, que você tem guardado na sua vida por tanto tempo, e que está deixando, está impedindo que o Espírito Santo faça algo maior na sua vida. Feridas que não foram curadas precisam ser tratadas. E isso é independente de você é líder de célula ou não, trabalha em alguma equipe da igreja ou não. Se você foi ferido alguma vez e nessa quarentena você começou a se lembrar dessa ferida, e Satanás ficou enchendo a sua cabeça, eu não merecia isso, isso não podia ter acontecido comigo, por que que ele fez isso, por que que ela fez isso, por quê? A sua vida está entulhada com uma ferida, que ela não foi fechada, não foi cicatrizada. Se você olhar no seu corpo, alguma cicatriz, aquilo é normal, porque você foi ferido, porque você se cortou. Só que aquela cicatriz, ela não te causa dor mais. Uma cirurgia que você fez, que causou uma cicatriz, ela não te causa dor, porque aquilo já foi curado, né? Você levou pontos. Se foi uma cirurgia, com certeza, você levou pontos, você tratou, você passou remédio, aquilo foi curado. Você vai olhar hoje para aquela cicatriz, seja ela qual for, você pode até se lembrar, se foi um tombo que você caiu, se foi um acidente, alguma coisa, você pode até lembrar daquele dia, do que aconteceu, mas aquilo não te dói mais. Eu tenho um risco aqui no meu rosto, que eu me lembro exatamente o dia que eu machuquei. Mas eu olho para ele no espelho, eu lembro até da dor que eu senti quando eu machuquei. Mas eu olho hoje para o espelho, eu vejo, e eu não sinto mais dor. Isso é normal. Está ali, cicatrizado, já está curado. Mas uma ferida que não foi curada, toda vez que você lembra dela, você sente a dor daquela ferida. E Deus não quer que os seus filhos sintam dores. Deus não quer que os seus filhos fiquem remoendo, entulhando feridas que não foram curadas. Outra coisa que entulhou as nossas vidas nessa quarentena foi o excesso de informações. Como eu já falei, nós ficamos em casa um bom tempo, então nós tivemos tempo para assistir muita TV, quem gosta, para entrar demais nas redes sociais. E isso tudo, nós tivemos todo tipo de informação. Muitas informações desnecessárias. Nós estamos hoje, foi março, né? Abril, maio, junho, 3 meses, mais de 3 meses, né? Já estamos no final de junho. 3 meses e meio, podemos dizer. Porque até hoje, se você ligar a televisão, se for na Globo, então, só se fala... ou é do Bolsonaro, ou é de coronavírus, né? Então, a nossa mente, ela está 24 horas fervilhando de notícias e mais notícias.
E a nossa mente, quando a gente ouve as coisas, né, principalmente quem tem o hábito de dormir com a televisão ligada, de dormir assistindo os news da vida, né, que fica passando o tempo todo, Globo News, Band News, que fica só passando notícia, você dorme com aquilo ali no seu cérebro, você acorda já de novo com aquilo ali no seu cérebro, e as notícias ficam fervilhando na nossa mente. E nós passamos esse tempo entulhando as nossas vidas com notícias desnecessárias e esquecemos de encher a nossa mente, de encher a nossa vida com a palavra de Deus, de encher a nossa vida de oração. Quantos de nós, vou falar por mim, comecei esse ano, eu vou ler um livro por mês, eu estou lendo, graças a Deus, mas nesse mês de junho, eu terminei de ler o meu livro de junho, final da semana passada. Já comecei a ler o segundo, né, o livro de junho mesmo. Mentira, o livro de maio, aliás. O livro de maio, eu terminei em junho, começando a ler o de junho. Por quê? Porque rede social, TV. Se eu tivesse, como eu estava antes da quarentena, bonitinho, seguindo, janeiro eu terminei, 31 de janeiro terminei o livro, 28 de fevereiro terminei outro, mas graças a Deus que ainda estou conseguindo. Então eu estou em junho, falta menos de 2 semanas, né, para acabar o mês de junho, e eu estou com o meu livro de junho lá, ó, que eu tenho que terminar ele, porque eu estava atrasado de maio, lendo em junho. Por que isso acontece? Porque a gente vai, notícias, TV, redes sociais, e vai entulhando as nossas vidas com coisas que aconteceram com outras pessoas, coisas que, o fulano morreu lá na Bahia, lá no Nordeste, o outro entraram na casa dele, notícias que não nos agregam em nada. É claro que a gente precisa estar antenado, estar sabendo das coisas que acontecem, mas muitas notícias, muitas coisas que nós vemos na TV são desnecessárias, quando nós precisávamos estar enchendo a nossa vida com a palavra de Deus, com oração, com gastar tempo na presença de Deus, nosso tempo devocional, e aí nós vamos entulhando a nossa vida de coisas que a gente vai assistindo na TV. Vendo nas redes sociais, aí um vídeo do Facebook chama outro vídeo, né? Igual um abismo chama outro abismo. Você começa a ver um vídeo do Face, aí ali já tem outro vídeo, aí se você olhar, você ficou 2 horas ali só vendo vídeo, de coisas nada a ver. Eu estava esses dias vendo, eu não gosto de ver vídeo do Face não estou falando de demagogia, não gosto mesmo. Não tem paciência, mas alguns vídeos me chamam a atenção e eu vou ver. E aí eu estava vendo um vídeo, nem lembro qual vídeo que era, mas eu estava vendo, aí apareceu um para mim, daquela menina, não sei se vocês já viram, uma moça loura, americana eu acho, que come as coisas. E aí ela tem um microfone desse tamanho assim, que fica aqui com ela assim, e o barulho daquilo que ela vai comendo, diz a Giovana que é desestressante. Eu acho aquilo horrível. Eu tenho pavor de barulho de pessoas comendo perto de mim. Eu não sei quem já viu aqui, eu nem sei o nome dela. Uma moça toda lindona, toda maquiada. Aí o canal dela tem sei lá quantos mil inscritos. Aí ela bota uma mesa assim, é só isso. Ela sentada, uma mesa com várias coisas, tudo de uma cor só. Aí hoje, por exemplo, ela vai comer coisas rosas. Aí ela coloca várias coisas rosas, coisas feitas de doces açucarados. Quem já viu? Alguém já viu? Ninguém. Alguém já viu? Nem adolescente, nem criança. Não me deixe sozinha nessa não. Já viram, né? A Giovana disse que isso aí é desestressante. Aí ela senta ali e o microfone daqueles quadrados assim, grandão, porque é exatamente o barulho, né, que o canal dela funciona por causa disso. E ela começa aqueles barulhos horríveis. E aí eu comecei a ouvir, eu fiquei curiosa, né, de ver o que era, porque são umas coisas bonitas. Ela faz formato de pente, formato de escova, formato de várias coisas, formato de batom, vários objetos que são doces e ela come para fazer o barulho. E agora aquele vídeo fica
4:6, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler. Neemias 4:6 diz assim, ó: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Lembra que eu falei? Neemias capítulo 3, ele reúne o povo, ele chega lá, reúne o povo, bota maior gás no povo. Não, a gente não pode deixar os muros assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vai ser assim, assim, assim. E o povo começa a reconstruir o muro. Igualzinho a gente começa o ano. Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, a Bíblia nesse ano inteiro. Eu vou ler um livro por mês. Eu vou ler 2 livros. Eu vou fazer meu devocional todo dia. Eu vou viver o ano da maturidade. Eu vou amadurecer. Eu vou abrir célula. Eu vou fazer, eu vou acontecer no reino espiritual. Mas aí no capítulo 10, olha o que diz. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer... O povo todo se juntou, chegou para Neemias e começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir os muros. Aí eles começaram a reparar que os entulhos eram demais, mas os entulhos, eles estavam ali desde quando eles começaram a obra. Na verdade, tudo aquilo era entulho. Eles começaram a reconstruir os muros, tirando os entulhos. Mas quando eles ouviram informações que Sambalate e Tobias vinham para se infiltrar no meio deles, e por essa infiltração, destruir os propósitos, os desígnios que eles tinham começado a fazer, por causa deles terem ouvido essas informações, a cabeça deles começou a ficar cheia dessas informações. Nós vamos ser destruídos, nós não vamos dar conta, os entulhos são demais, a gente precisa parar. E no versículo 6 a gente leu que eles já tinham feito metade do trabalho, metade de tudo. Queridos, nós não conseguimos chegar até o meio do ano, né, sem a pandemia. Isso começou em março. Então nós passamos aí, perdemos 3 meses, né? Muitas pessoas pararam suas vidas. E com isso pararam suas vidas espirituais. E nesse meio tempo foram juntando esses entulhos. Medo, inveja, falta de perdão. Informações, notícias. Assimilando os problemas dos outros, trazendo à tona, trazendo à memória feridas não tratadas. E Satanás foi enchendo as mentes, foi enchendo os corações de entulhos. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para que você se esvazie, para que você entregue esses entulhos nas mãos do Senhor hoje, para que você esvazie sua vida, para que você esvazie o seu coração, para que você esvazie a sua alma, levando para a cruz, trazendo ao Senhor: Senhor, eu deixei o medo invadir meu coração, eu estou aqui, mas só Deus sabe o medo que eu estou sentindo. Para que o jardim de Deus comece a florescer na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você. Hoje Deus te trouxe aqui para que da sua vida floresça aquilo que nem mesmo você sabia que era capaz de florescer, que nem mesmo você sabia que era capaz de fazer. Nós ouvimos ontem, quem já teve célula, né, até ontem, para você juntar entulhos. Não, no meio da crise é lugar para você se conectar ao Senhor,
se conectar ao Espírito Santo de Deus, mudar a rota, aproveitar esse tempo de quarentena, aqueles que ainda estão com um tempo de trabalho reduzido, de horário reduzido, para se encher da presença do Senhor, para se encher da palavra do Senhor, para que de dentro de você possa florescer algo que talvez nem você mesmo sabia que existia. Quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, quando nós sabemos quem somos em Deus, nós abrimos o nosso coração para que Deus arranque de nós todo o entulho que nós permitimos que Satanás colocasse nas nossas vidas, para que Ele possa fazer florescer em nós o seu jardim, para que as flores, para que as plantas comecem a aparecer, para que você possa deixar que Deus cuide de você da maneira que Ele quer cuidar. Não da maneira que você quer ser cuidado, mas da maneira que Deus quer cuidar. Porque quando nós deixamos Deus cuidar de nós, da maneira que Ele quer cuidar, a gente não permite os entulhos ficarem guardados na nossa vida. Quantas pessoas estão caminhando, sim, ainda estão vindo para a casa do Senhor, mas estão caminhando encurvadas espiritualmente, porque em cima das costas delas existe um peso de entulho que elas abriram brecha, deixaram que Satanás colocasse. E hoje está sendo um peso caminhar para a casa do Senhor. E se você está assim hoje é noite de Deus fazer a limpeza. Vamos chamar um caminhão aqui espiritual e deixar que Deus limpe a nossa casa, para que nós possamos fazer valer em nós a palavra dele que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Coloque-se de pé nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Mateus 11,